Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Com a FEPOD número 19. 19. E hoje, né, com um convidado ilustre aqui, Novamente, meu terceiro podcast aí. vulgo pai da Malu, né, que E o agora, Lion bem aqui no que cantinho, ó. agora é pai e mãe da Malu. É isso E aí. a gente hoje, o nosso intuito aqui com esse podcast hoje é falar um pouco sobre as primeiras percepções da gente com relação à maternidade, à paternidade, né? Isso. Maria Luísa já está com 3 meses. O que que mudou, o que que não mudou? O que é que mudou, o que é que não mudou? E responder algumas perguntas que mandaram para mim lá no meu Instagram, e aí a gente vai responder aqui juntos, né? Para Mas, quem tá chegando pode aqui, falar. né, o primeiro episódio, Pode eu sou o falar. Hinaldo, marido da Fernanda. É, o vulgo pai da Malu. Vulgo pai da Malu, isso mesmo. E aí, assim, né? Quer que a gente. Assim, eu vou começar a falar, amor, o que é que mais mudou, enfim. Podcast é Faz a isso, né? introdução Podcast é um que eu bate-papo. faço a introdução para mim também. Então, assim, quando o Malu nasceu, a gente tinha uma. Eu vou falar, a gente. Porque eu acho que era o que a gente conversava, tá? Se não for Tudo a bem, gente, a a gente gente vai tira. alinhando aqui, passando vergonha ao vivo. Pronto. A gente tinha expectativa de ser uma coisa muito difícil. Porque, convenhamos, é o que a galera fala. Então, assim, as noites eram muito mal dormidas e realmente são, mas eu vou já chegar lá. Não é muito mal dormida, não. Mas É, existe dias e dias. isso, dias e dias. Mas assim, a gente chegou em casa, né? O pessoal falava assim, ai, dá até quando vai ter alta, a gente já ouviu, né? Começar a ficar preocupado em ter alta. E eu e o Hinaldo, a gente queria ter alta, né? Foi uma coisa assim que a gente, meu Deus, não vejo a hora de ir para De vir pra casa. casa, isso A gente mesmo. queria vir para casa e tudo mais. Uma, Então a gente queria assim ouvir, né? A gente queria vir para casa. E aí eu lembro que a gente chegou em casa, a gente almoçou, né? A mãe do Hinaldo estava aqui, a gente almoçou, tomou um banho, eu tomei um banho, o Hinaldo tomou um banho. A gente colocou a Malu para dormir e a gente assistiu uma série, não foi? foi. Mas assim, importante, eu acho, citar antes dela nascer, né? O que que a gente pensava? Qual era a nossa expectativa, né? Pronto. Tipo assim, expectativa real versus realidade. Esses 3 meses de realidade, né? Uhum. Qual era a tua expectativa? Como ia ser esse momento com o que tu ouviu, viu das outras pessoas, né? Pronto, eu achava que eu não ia mais dormir assim, ia ser a noite em claro. Eu achava que era a noite em claro, né? Que eu ia passar a noite literalmente acordada. Tiveram noites assim? Tiveram, mas dias e dias. Então, essa expectativa que eu tinha. Tinha expectativa que a gente ia demorar para ter um tempo juntos. Assim, ia ser muito difícil, ia ser uma coisa muito desafiadora e tu ter um tempo juntos. É, É porque também existe isso, né? A expectativa como ia ser a Fernanda mãe e o Hinaldo pai, e como é que ia ser a gente o como casal, casal, né? né? Verdade. Certo. E aí? Não, aí pra mim eu tinha assim, o Hinaldo pai, né? Eu, Você eu quer o sempre Lion tive a aqui, ó. expectativa de, tipo assim, eu vou ajudar. Na ajudar, né? Eu vou fazer o meu papel, eu vou estar presente, vou Você é fazer pai. tudo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Né? Eu só tenho a limitação de uma coisa, que é o peito, né? A amamentação. Pronto. Mas o resto, eu sempre tive expectativa que eu vou fazer. E às noites, eu ficava assim, cara, eu vou ver como é. A galera disse que não dorme, que aí agora eu quero ver quando nascer, né? A gente escutava muito isso, né? Dorme enquanto tem tempo, dorme enquanto. Aproveita para dormir. Aproveita para dormir. E aí, assim, o que que acontece? Desde o primeiro dia que a gente chegou, a gente priorizou fazer a rotina noturna dela. Ah, ela só tinha um dia de vida, ela só tinha. A gente fez. Dar banho, dar peito e tal.
botar a fraldinha. Pular, né? E aí, assim, ela dorme a noite inteira? Não, porque ela é uma amamentação exclusiva, a Malu ela é bem uma torinha, então ela Bem acorda para gordinha. mamar à noite. Mas ainda assim, o que é que eu gosto de dizer? Que eu já fiquei acordada por motivos bem menos importantes. É isso que eu boto na minha cabeça. Ah, isso quer dizer que no outro dia você acorda sem sono? Não, eu acordo cansada. Tem dias que eu acordo cansada. Porém, ela acorda, mama, né? E aí, assim, nas 2 primeiras semanas é mais complicado. Por quê? Porque ela ainda não sabe o que é dia, o que é noite. Tá todo mundo se adaptando. Todo mundo se adaptando, mesmo tendo sido parto normal, querendo ou não, tem dores, né, do pós-parto. Então, é uma adaptação para todo mundo. E aí, o que é que eu fazia? Durante o dia, eu dormia na hora que ela dormia, tentava dormir, tentava descansar o máximo que eu conseguisse. Porque não, o que é que eu entrei na maternidade? Eu acho que nós dois a gente entrou, né? Não adianta a gente comparar a vida que nós vamos ter com a Maria Luísa com a nossa vida de antes. Como assim? Ai, que saco, eu não durmo uma noite toda. Se eu for, porque antes da Maria Luísa eu dormia. Se eu for parar para pensar, essa última vez que eu dormi a noite inteira foi dia 9 de janeiro. Uma noite completa, né? Mas agora tem outra pessoa. Então, se a gente ficar olhando para a vida que tem um novo ser inserido, comparando com uma vida que não tinha essa pessoa, você vai se frustrar. Vai ser uma vida muito chata, né? Salve as devidas proporções. Grandes distanciamentos aí dessas proporções. Mas a nossa vida era uma antes de a gente ter um cachorro e Sim, ela virou outra depois de ter um cachorro. Por quê? Porque agora a gente tem a preocupação. Antes, quando a gente só viajava. E agora é com quem que a gente vai deixar o cachorro? e assim, tu falou salvar as devidas proporções, mas eu acho que uma coisa que mostrou, assim, que foi muito importante no nosso processo Da da paternidade, né? maternidade, paternidade, foi ter um cachorro. É. Porque a gente já começou a dividir responsabilidades, já começou a ter mais um ser para se preocupar. E, e é isso, casamento. Se você entra num casamento pensando na vida de solteiro, quando eu era solteira eu ia e vinha. Quando eu era solteira eu não precisava combinar nada com ninguém. Não dá para comparar, né? Você vai viver o casamento Frustrado frustrado. se comparando, né? Porque a sua vida Uhum. agora tem outra pessoa para Dá satisfação, dizer como vai fazer as coisas, né, amor? justamente, combinar, né? E assim, eu tinha expectativas também no casamento, né? Eu tinha expectativas que ia demorar novamente pra gente namorar, mas eu estava disposto a ser forte, a... Não esperava esse assunto aqui. né? Não esperava, né? Não combinou, né? Mas eu estava convicto de que eu ia aguardar o seu tempo, né? Porque era o seu corpo que passou por maiores transformações, o seu corpo que sofreu, né? Vamos dizer assim. O meu não, o meu ali, a única coisa que sofreu foi a cabeça. Mas, então eu tinha essas expectativas. Então, isso é antes, né? Aí depois que ela nasceu, como é a realidade? Como é, Eu né? tô te perguntando. O Oxe, podcast é teu, foi né? tu que foi tu que fez toda a introdução, Né? todo o negócio aí. Não, assim, a realidade é que muita coisa não é como falam. É. Muita coisa. E assim, é tão interessante que no primeiro dia que a gente chegou em casa, que a gente tomou banho, almoçou, botou ela para dormir, a gente se deitou na cama e disse, vamos assistir uma Uma série. série? Eu olhei e disse assim, eu disse, amor, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Aí o Hinaldo, por quê? Eu disse, porque todo mundo diz que demora o casal ter um tempo junto, a gente tá chegando em casa e já vamos assistir uma série. Eu fiquei me perguntando se tava faltando alguma lacuna ali para preencher. De tanto que eu ouvia isso de ser. Entenda, gente, eu não tô falando, acho que a gente não tá falando
que não tem os desafios. Tipo, eu e o Hinaldo, a gente fazia CrossFit juntos. A gente não tá fazendo CrossFit juntos. O Hinaldo voltou a correr quanto tempo depois, amor? Acho Acho que que uma uma semana semana, né? depois que ela Que ela nasceu. nasceu. Eu voltei depois de 3 meses dela, né? Claro, até a gente aprender qual era o horário da amamentação, que ela tá amamentação exclusiva. Então, assim, a gente tem coisas que a gente abre mão. Quando é que a gente vai jantar à noite só nós dois? Não sabemos. Então, o que é que a gente faz? Na verdade, a gente janta toda noite, só nós dois. Não, menino, fora. Eu falei fora, não. Não A sei. cabeça da puérpera, gente, ela fica esquecida. Tá. Se eu não falei fora, eu quis dizer fora, né? E aí, assim, mas mudou e a gente precisa olhar para as mudanças e dizer assim, vamos se adaptar. Essa coisa do Hinaldo ter voltado a correr, né? Tem gente que pensa, se eu não posso ir, ele também não pode ir correr. Mas o que é que eu pensava? O que é que vai adiantar? Se ele pode ir, vai lá, meu Deus, tá bom. Eu acho que a minha mão aqui, ó, não dá. Ai, a tua mão. Deixa eu ver. Vai. O que é que eu pensava? O que é que vai adiantar? Se ele pode correr, o que é que vai adiantar? Eu e ele sem fazer atividade física. Para mim era muito melhor ele estar bem do juízo dele, para me dar o suporte do meu juízo, porque eu estava só em casa, estava ali com a Maria Luísa, né? A minha mãe veio para cá também. Mas para mim era importante isso. Então ele ia, quando ele vai correr, se encontra com os amigos e volta para casa, eu acho, né? Com um ar para poder me dar o suporte. Aí já pensou, até eu vi um vídeo um dia desse da Tamara, que ela disse assim, criancice, porque o esposo dela corre, ela também teve bebê agora e o esposo dela corre junto com o Hinaldo. E aí ela disse, criancice, eu não posso... teu dedo mesmo. Eu não posso ir, aí ele também não vai. Gente, pelo amor de Deus, nós somos... Quando a gente casa, a gente é uma equipe e tem papéis diferentes, né? Não tem como eu transferir o papel da amamentação para o Hinaldo. E também não tem como transferir outras coisas. Enfim, Tipo assim, existe aí um assunto, né, que é a parceria, né? que é a parceria. Tipo, a gente conversou, a gente combinou, foi algo que foi entre acordo, né? Como também foi uma conversada entre acordo a eu voltar aí pro estádio, Sim. né? Tipo, a partir de quando? A partir de tal jogo, de tal mês, dá certo ir? Vamos ver, dá. Então, ok, eu posso ir, passar um tempo fora, até porque na primeira semana ali, eu fui observando, né, como era a rotina da Malu, a rotina que a gente criou, né? Desde, como você falou, desde o primeiro dia, a gente teve o horário ali de fazer a rotina dela do sono, dar banho, dar de mamar, fazer uma oração, ter o nosso momento ali em família. Pronto, ela dorme e, e aí eu fui começando a monitorar os horários que ela acordava, né, e tudo. E o horário da minha corrida era o horário que ela dorme, que eu corro 5 horas, 5:30 da manhã. Então eu E sou, opa, mesmo quando ela dá acorda, não tem o que ele isso. fazer. Então, assim, dá para eu ir e voltar, né? Tipo, no começo eu saía de casa mesmo, saía, corria e voltava. Meus treinos são 50 minutos, no máximo uma hora. Uma vez na semana que passa de uma hora, né? E então a gente foi começando a ver, testar. Aí com o tempo ela foi ficando maior e a gente foi também pegando mais experiência. E eu fui saindo no carro para ir correr em outros locais, não saindo de casa, correndo já. Como também, depois de um tempo, foi a vez da Fernanda, né? É, E aí, é a porque primeira saída foi para quê? Para a igreja ou para o salão? foi para a igreja. Foi para a igreja, no dia do meu aniversário. Ela estava com 2 meses e um pouquinho, e aí a gente, amor, vamos testar? Porque à noite ela dorme. O Reinaldo falando, eu sorrindo aqui, porque são 3 meses, mas já aconteceu tanta coisa entre esses 3 meses, tanta coisa já se modificou, né? Mas assim, esse sono que ela tá dormindo agora, geralmente é o soninho
que ela tira um estirão de 2, 3 horas nesse primeiro estirão, Até né? mais. Até mais, mas assim, 2, 3 horas Sim, é mais garantido. garantido. E aí, amor, vamos testar? Aí eu fui para a igreja, deu certo. Ela acordou, não foi vida, Foi. chorou. Aí eu resolvi. E o Hinaldo resolveu. E uma coisa que eu também botei na minha cabeça. Até porque a gente viu que essa acordada dela não era fome, né? Era só, É tipo, só um um chamego. chameguinho ali e tal. Porque testamos. Testamos. Tipo, vários dias ela acordava, aí eu ia lá, eu dava peito, aí depois eu disse, será que é fome? Pode ser só mesmo algum desconforto, e aí, amor, foi só mesmo, vamos testar. Então, foi tudo testando. E uma coisa que foi muito bom, assim, foi muito importante, tem sido muito importante, é que a gente não se olhou com o olhar de assim, eu sei mais, porque eu vejo, e aí eu vou falar, né? Eu observava muito algumas mulheres, né? Nesse lugar de eu sei, o meu marido não sabe. E eu ficava assim, tá, mas onde é que ela aprendeu que ele não aprendeu? E eu sempre dizia assim pro Hinaldo, amor, eu sei a mesma coisa que tu sabe, quase nada. Então a gente vai aprender junto. Tanto que nos primeiros 15 dias, volto a dizer, mesmo tendo sido normal, eu evitava ficar me molhando e tal. E quem deu banho nos primeiros 15 dias da Maria Luísa foi o Hinaldo. Questão, fiz questão. Foi. Tanto no chuveiro quanto na banheira. Até hoje, só quem corta a unha. Eu não tenho coragem de cortar a unha. Então assim, trocar a fralda, não ter essa coisa de tipo, tu tá fazendo errado, olha aí, não sabe fazer. Eu acho que a gente nunca Nunca fez isso. disse isso um pro outro. Mas tem algumas coisas que a gente às vezes precisa escutar também, né? Por exemplo, esse horário da noite, você coloca ela mais para dormir do que eu, né? Sim. Então, eu coloco ela para dormir, às vezes ela chora, eu entro no quarto e resolvo ali, né? Faço um chamego ali nela para ela voltar a dormir. Mas muitas das vezes você observa e diz assim, amor, faz isso, isso e isso. Não com o intuito de apontar, mas me orientar para eu fazer o Sim. certo, para a gente manter um padrão fazendo os dois a mesma coisa. Ó, eu faço isso, isso, isso e deu E deu certo, certo. né? Repete aí, faz também. E até os outros, eu também, né? Amor, ela tá chorando. Eu faço isso e isso, né? Valido. Eu faço o quê? Desse jeito, eu entendi certo, é assim, é desse jeito, vai lá e faz. Eu vou lá, entro, faço. A Fernanda também, às vezes, pergunta, vai lá e faz. Quando a Fernanda, como a Fernanda falou, dos primeiros 15 dias, quem deu o banho na Maria Luísa foi só eu. Então, quando a Fernanda foi dar o banho na Maria Luísa, eu falo assim, ó, pega desse jeito, faz assim, Sim. né? Porque vai te ajudar melhor. Ah, vou dar o meu primeiro banho na Maria Luísa no chuveiro. Ah, não tenho segurança em pegar. Ó, eu pego assim, apoiando a perna dela aqui, ó. Ai, mas eu não tenho segurança. Então, eu falo para Fernanda a melhor maneira, né? Por quê? Porque eu já passei por isso, então melhor ela não errar, porque eu já aprendi como faz e aí eu digo para ela. Assim também como aquela fralda de shortinho, né? O Eu Hinaldo não tenho um gosta. pavor de botar aquilo ali. Mas hoje já não é mais problema. Eu me enganchava todinho. E eu só me garantia naquelas que tem um adesivozinho, né? Aí a Fernanda foi e me ensinou, amor, ó, tem esse jeito aqui que eu acho fácil, faz assim. Cara, hoje, Dá com a certo. dica da Fernanda, eu fiquei craque naquela fralda. E Assim, vendo também ela fazer. eu acho que a gente se colocou muito na posição de estamos aprendendo. E isso facilitou muito a parceria. É, a gente se olhar com olhar de. Eu até digo, é muito para Malu, assim, às vezes eu digo, filha mais sofre, sofre, filha mais velha sofre, né? Porque pega os pais inexperientes e juntos nessa. O curso que a gente fez de primeiros cuidados foi muito Foi muito importante, importante. porque a gente fez o curso juntos, a gente aprendeu juntos e Aprendemos o básico ali da higiene, né? Do banho, do macete para cortar a unha ali. Foi. o Hinaldo pegou um macete e ficou com o macete, tá ótimo, amor, pode continuar, porque eu olho e digo, eu não sei fazer isso. É,
E ir também em todas as consultas, né? O Hinaldo vai nas consultas da pediatra, a gente tenta marcar no horário que não vai atrapalhar o trabalho dele, assim, mais ali no finalzinho do dia, para poder ele ir comigo, porque tanto a cabeça da puérpera, ela não guarda tudo, como eu digo assim, a gente fala, amor, a pediatra fala o que mesmo, então os dois estando ali, a gente acerta mais, Isso. né? Do que a gente já tinha visto isso no parto, porque Uhum. foi muito importante tudo que você participou até chegar ao parto, mas também tem sido muito importante para a Malu, né? Então, essas são as nossas, vou dizer assim, nossas primeiras percepções. Não sei se Assim, 3 meses aconteceu muita coisa, né? muita coisa. E tem as regressões, né? Que a gente ainda não chegou lá, né? Então tem a regressão aí nos 4 meses, né? Tem a Mas já regressão, começou, querido. já começou, né? Mas tem uma que é no oitavo, é sétimo. Ah, não sei. Enfim, tem a regressão. Vamos por partes, né? Então, assim, você pode estar escutando aí, vendo isso aqui, dizendo assim, deixa chegar, deixa acontecer isso, deixa começar a correr. Gente, uma estação Por de cada partes. vez, é por partes. Como a gente escutou, agora quero ver quando nascer. É, Aí, quero ver quando começar assim. Então a gente foi escutando isso e a gente vem aprendendo passo a passo, né? Passo a passo junto e tem dado certo. e volta. E assim, uma coisa que é muito interessante compartilhar, que nos primeiros dias o Hinaldo ficou ali comigo à noite. Que eu tava lembrando, se eu esqueci de falar alguma coisa. O Hinaldo tava ali comigo à noite, né? A Malu acordava, ele acordava junto comigo, tipo, amor. Pegava ela e te Tipo entregava, né? assim, amor, o que é que tu tá precisando? Não sei o que e tal. E aí, quando era de manhã, eu dormia, e aí o Hinaldo tinha que, eu digo assim, nos 3 primeiros dias que ele ficou de licença, né? É, foi no supermercado, foi registrar a Malu, foi não sei o que, foi não sei o que, foi fazer. Aí voltou a trabalhar e continuou. Eu disse, gente, não vai ser bom, porque vai acordar eu e ele cansado, não vai resolver. Então, assim, aí eu falei, amor, eu assumo a noite, o turno da noite, enquanto eu tô de licença maternidade, eu assumo. E como ele corre 5 horas da manhã, né, 5h30, aí o que que a gente fez? Os dias que ele não ia correr, ele assumia a partir desse horário. Então, dava peito, e aí ele ficava com ela a partir desse horário. Então, eu conseguia dormir um sono melhor, Maior, né, maior. Então, a gente despreocupada, né? despreocupada, porque estava tudo bem. E então isso ajudou muito. Também outra coisa, ele assumiu o café da manhã e o jantar. Então, enquanto eu estou, às vezes, dormindo, mesmo sendo o dia que ele foi correr, a gente conseguiu ali dormir. Hoje, inclusive, aconteceu isso. Ela dormiu um pouquinho mais, ela dormiu até 7. Então, quando eu acordei, o Inaldo já estava fazendo café da manhã. Então, são combinados que se eu ficasse, ele vai ter que ficar acordado comigo à noite, aí acordar os dois cansados, aí de manhã quem que faz café? Então, assim, delegar tarefas, não eu delegar, mas a gente ir fazendo combinados Isso. que auxiliou tem auxiliado na nossa rotina. Algo que ajudou a gente também a viver esse processo, principalmente do primeiro mês, que é come, dorme, né, e suja a fralda. Come, dorme, troca a fralda. Come, dorme, troca a fralda. A gente os afazeres da casa, né, que a gente precisa manter. O que ajudou muita gente, o robô aspirador, Sim, a máquina de lavar louça sim. e uma rede de apoio que a gente teve. A mãe da Fernanda, assim, maravilhosa, passou um mês Foi. aqui fazendo o Nos quê? servindo. Nos servindo, Foi. servindo a gente preparando o almoço E o e jantar. preparando o jantar todo Era dia durante 30 dias. 30 dias. Então, assim, foi um suporte excelente. A gente não se preocupava com almoço e janta. É tanto que depois, quando ela precisou voltar para casa, a gente pensava, eita, e agora? Eu disse, não, agora a gente continua esse ritmo, porque a gente vai assumir o que ela fazia. Então, a gente passou a cozinhar para almoço e resolver a janta. Então, como a Fernanda falou, eu fico ali responsável pelo café e janta,
E os dois ali meio que dividem a responsabilidade do almoço, Almoço. vai se ajudando, né? Um faz uma carne, outro faz um arroz, outro faz alguma coisa. Não tem dia que os dois não vai fazer nada e a gente pede, né? Então é Faz um assim, dia para guardar. faz um dia, um fim de semana, né? Uma quantidade a mais para guardar para outros dias. E é isso, né? Então, realmente, se você não é mãe, né? Se você não é pai ainda e parou aqui nesse podcast, uma coisa que eu lhe digo é: vai dar certo. Você vai se adaptar. A sensação que eu tenho até hoje é que quando eu falo desse assunto dessa forma, as pessoas olham para a gente e dizem isso aqui que o Hinaldo falou. Ah, é porque não chegou tal coisa, é porque você não chegou em tal fase. Como se em algum momento a gente precisasse olhar e dizer assim, deu muito ruim. Óbvio, óbvio, a minha vida ela mudou completamente. Eu passei 2 meses praticamente não, dentro de casa, só saindo para consulta, mas eu consegui achar manicure para vir em casa, então continuei fazendo minha unha, fui procurar pessoas para fazer sobrancelha em casa, porque para também, às vezes que eu escuto, eu esqueci de mim, eu não sei o quê, como é que eu vou esquecer de mim? Como é que eu vou cuidar de outra pessoa se eu esquecer de mim, né? Agora, eu preciso entender que eu estou em uma nova estação. Não é que eu deixei de ser a Fernanda, que o Hinaldo deixou de ser o Hinaldo. Agora ele está numa nova estação, ele também é pai. E agora eu estou em outra estação, eu também sou mãe. Justamente. O sono não é mais o mesmo porque você fica Em esperto, né? Em alerta. alerta ali, qualquer choro, né? E ela acorda, gente. Se eu disser assim, a Maria Luísa dorme a noite inteira. Claro que não, Até ela porque não ela só dorme. mama peito, né? Então, ela Rapidinho tem a rapidinho ela digestão. precisa de mais. Então, assim, mas uma coisa importante falar aqui, quantas vezes, geralmente, uma média, você acorda na noite? Numa noite sem ser de picos e saltos Noite, de noite crescimento. padrão, noite padrão. Eu não considero. Aí tu fala assim, tu fala a hora que tu vai dormir, a hora que tu... Ela acorda de 3 em 3 horas. Só que como a gente vai dormir umas 10 e pouquinho, ela já acorda aqui nesse horário. Então eu não conto esse. Então que ela vai Até porque tu não tá acordar. nem dormindo Aí ainda. ela vai acordar tipo ali uma da manhã e acorda 4 da manhã. Então eu considero duas acordadas. Mas quando ela já acorda 5h30, eu também já não considero, porque como era o horário que a gente acordava, né, para fazer atividade física, eu também já não considero que ela acordou de madrugada. Mas se ela acordar esses horários aí, geralmente ela volta a dormir também, né? Então eu considero que ela acorda 2 vezes, né? Agora, quando é picos e saltos, aí ela acorda bem mais vezes, assim. E não é sempre. Mas não é o padrão. E a importância de ter feito a rotina desde o primeiro dia, porque para ela também, o bebê, ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber o que é que vai acontecer. Eu escutava assim, o que é que adianta fazer? Menina não vai entender. Uma hora entende, e a gente não sabe quando é essa hora que o bebê vai entender alguma coisa. Eu chego às vezes nos cantos e as pessoas fazem, e aí, já tá dormindo? Eu falo assim, cara, desde sempre. Porque a gente fez um combinado, né? Eu durmo à noite, assim, né? A Fernanda só me acorda se de fato ela precisar de alguma coisa, né? Uma emergência. Sei lá, às Ajuda vezes mesmo. vazou muito a fralda, rapaz, meu amor, tô precisando de ajuda. Aí eu levanto, ajudo e tudo. Isso para mim não é um peso, né? É muito tranquilo porque eu já fazia isso algumas vezes, entendeu? Como eu falei para vocês. Agora tem um cachorro, de vez em quando o cachorro de madrugada inventa de arranhar a porta e quer sair do quarto para ir fazer alguma coisa, beber água, fazer nada, e às vezes a gente levantava, porque eu não vou levantar para minha filha, né? E, e uma coisa que as pessoas falam também relacionada ao casal é que diz que o filho no começo distancia o casamento, esfria o casamento, e eu acho que isso é um mito. Na verdade, não é um mito. Vai depender de você se o seu casamento vai esfriar ou não, se a sua relação com a sua esposa vai esfriar ou não, se o seu marido vai esfriar ou não. Vai depender de você. A gente usou essa estação para nos unir mais ainda, e eu já disse isso para outras pessoas que vieram
conversar com a gente. Já falei isso para Fernanda. Para mim, eu estou vivendo uma das melhores estações do nosso casamento, né? Eu estou muito bem com a Fernanda, a gente está bem, se ajudando, parceria. E a gente está desfrutando junto essa parada de cuidar da Maria Luísa, vendo ela crescer, vendo ela rir para nós. E tem sido muito, muito gostoso. E assim, foi uma construção, né? A Maria Luísa veio aí quando nós tivemos 10 anos de casados. Eu acredito que se ela tivesse vindo antes, talvez a história seria diferente. Verdade. Porque agora, com 10 anos, a gente já se conhece, a gente já passou por muita coisa, então a gente está na estação que a gente consegue fazer combinados e, né? Maturidade, né? Maturidade, né? O nosso casamento, ele tá maduro para receber a Malu. É aquele clichê, Deus sabe todas as coisas, mas quando acontece, você diz assim, meu Deus, realmente era o tempo, era a estação certa, né? E vamos para as perguntas. Ixi, ainda tem perguntas, Ainda né? tem perguntas. Eu achei que ia dar tchau. Fechou as perguntas. Fechou as perguntas. Enquanto isso, eu vou cantar uma música. Não. Vou cantar, deixa eu cantar uma música. Ah, eu sei qual é. Qual é? Quando eu quero. Musiquinha que a gente aprendeu pra Malu. Quando eu quero me acalmar, eu respiro. Uma hora ela vai entender, né? Então vamos lá. É uma pergunta aqui. Como foi vocês se descobrirem como casal de pais após o nascimento da bebê? Bem doido. Às vezes dá Às vezes dá um tilt, assim, tipo, se você não sabe o que é tilt, é difícil explicar. Mas Dá um tela azul do Windows, né? Você trava. Então, às vezes eu olho assim e dá aquela travada. Você fica olhando para a criança. Meu Deus, e passa um filme, um monte de cor na sua cabeça. Caraca, depende de mim 100%. Tá aqui disponibilidade ali, tempo integral, a gente tem que estar disponível para ela. A gente está gravando esse podcast aqui, ela está no quarto do lado, a babá eletrônica tá aqui do lado, então ela é a prioridade, né? Sim. Como descobrir. Mas aqui a pergunta, amor, tu respondeu mas era como casal de pais. Como casal de pais. Eu vou responder do jeito que tu respondeu e aí depois a gente responde assim. É incrível isso, porque tem horas, a maioria do tempo eu fico tentando fingir costume. Mas tem uma hora que não dá para fingir costume, você olha, e eu olho assim, eu tenho a mesma sensação do Hinaldo, meu Deus do céu, é um ser, é uma pessoa, depende. Aí o que a minha cabeça ela é muito assim, ela traz o problema e ela mesma às vezes traz a solução, né? Não é sempre. Mas ela bota, aí eu digo assim, mas olha quantas pessoas têm adultas vivas, eu tô bem. Então, muitas pessoas conseguiram criar bebês. Eu também vou conseguir. Porque senão eu acho que você entra assim numa paranoia, porque é muito doido. É muito doido. E como casal de pais, eu acho que a gente já falou, né? Tem sido assim uma coisa boa. Já. E a gente tem se respeitado muito. Sim. Tipo, tem dias que eu olho pro Hinaldo e digo assim, amor, tô muito cansada hoje. Faz o a mais aí, né? Faz o a mais. Amor, hoje eu não fui tão bem. E a gente tem se ajudado e tem dado certo. Eu acho que é isso. Assim, se ajudar. E talvez você olhe e dizer assim, mas meu marido não ia fazer tudo isso que o Hinaldo tá fazendo, né? Porque o Hinaldo, como ele falou, ele não tá ajudando, ele tá sendo pai. Mas chama, eu vejo que também teve. Eu posso estar errada, amor. Mas eu vejo também que teve muito o meu lado de olhar para você e dizer, amor, estamos aprendendo junto, estamos fazendo junto, que eu acho que tu não se sente julgado em fazer as coisas, não me né? Sinto, não. Outra pergunta, vocês enfrentam muitos palpites, como lidam? A gente lida com a beleza, assim, rindo. E assim, quando o palpite é útil, a gente sabe reconhecer, sim. Sim. Muitas das coisas que a gente sabe é de palpite dos amigos que são pais, né? E criam bem os filhos. Agora, não é de todo mundo que a gente escuta, né?
A gente escuta daquelas pessoas que a gente vê o resultado, confia, né? Então a gente escuta e pergunta, né, também. Assim, como as pessoas que estão convivendo com a gente nesse início são pessoas do nosso convívio, né? Até porque a gente não está recebendo visita ainda e tudo mais, as pessoas nos conhecem. Então, elas sabem até onde podem ir com a gente. Eu acho assim. A gente sempre se posicionou muito, né? E quando a pessoa dá um palpite que a gente não gosta, a gente é bem sincero. E como o Rinaldo falou, a pessoa sabe que a gente não gostou, assim, porque a gente fica com essa cara de paisagem, tipo, quente, né? Quem te perguntou. Então, eu lido assim. Agora, tem comentários que são chatos, né? Esses comentários de, é porque ainda não chegou em tal fase. Às vezes é meio que automático, eu me policio muito. Porque às vezes tem uma pessoa vivendo uma estação antes da sua e você já quer dizer aquilo que você viveu. Então, eu tento me policiar bastante. Eu me lembro que assim que eu voltei a correr, né? Corri com o Max e com o Adair, e os dois estão nesse processo também, né, de paternidade. E aí a primeira corrida eu falei assim, macho, é bom demais. Nem é essas terror todo que a galera fala. É tranquilo, é tranquilo. Para mim tem sido tranquilo, para Fernanda eu acredito que tem sido tranquilo. Não é que seja fácil. Tranquilo, é tranquilo. Desde que a gente faça a nossa parte. Mas é muito bom. Acho que isso aqui tu já falou um pouco, ó. Inaldo deve falar sobre a percepção que ele tem sobre pai que não se põe como apoio. É isso mesmo, não é que é ajudar, né? Eu tô fazendo porque é minha filha e é dever meu cuidar dela. Do mesmo modo que é dever da Fernanda também fazer as mesmas coisas que eu. Eu só não faço as mesmas coisas que a Fernanda por limitações físicas, né? Eu não produzo leite, mas vai chegar o momento que a Fernanda vai precisar estocar leite e eu vou dar para Maria Luísa. Vai chegar o tempo que a Maria Luísa vai comer e eu vou alimentar ela, dar almoço, café, janta, entendeu? Eita. Acordou. Quem vai? Eu tô. Quem vai? Vou dar o pause. Ai, peraí. Tem que clicar. Só um gemidinho, só se ajeitando no berço. Aqui, que tava falando mesmo? Sim. Sim, Que eu. Que vai ter comida, né? Vai ter um período que eu vou alimentar ela. Então, vai ter tempo para tudo, mas aqui é assim. Eu não ajudo, não. Eu faço o que é meu dever. Essa pergunta aqui, quanto custa um filho? Eita. Eu vou falar a minha percepção, tá, amor? Eu acho que eu peguei aqui o microfone. Eu acho que um filho custa, eu vou pegar igual a festa de casamento. As nossas opiniões são iguais, a gente nem conversou sobre isso. Um filho custa quanto você pode investir nele. Assim, porque, gente, tem de tudo. Vou pegar aqui um exemplo. Tem a consulta particular e tem o plano. Qual, no seu orçamento, o que é que cabe? Cabe a particular? Cabe a do plano? Qual é a sua realidade? Vacina. Vacina. Tem a do SUS e tem a particular. Qual vacina você pode dar? Ai, é muito caro o valor da vacina particular. Tem a do SUS, tá tudo bem. Nós optamos por não fazer mêsversário. A gente tem o bolinho, tem a fotinho dela. Comemora, né? Mas a gente não tá fazendo com tema, com... investindo valores, né, e tal. Porque a gente prefere investir em outras coisas. A gente está usando fralda ecológica, né? Que para mim não é por ser ecológica, é porque é uma fralda econômica, que você lava, reutiliza e tudo mais. Aí você pode pensar, ai, dá muito trabalho. Gente, antigamente as mulheres faziam isso, era tudo lavado na mão. Agora a gente tem uma máquina de lavar. Fecha parêntese.
Então, eu acredito que um filho custa quanto a gente pode investir nele. É isso mesmo. Vai Muito ser mais, diferente? igual, eu ia responder isso. Ele custa o quanto a gente consegue pagar. Ah, eu não consigo, a minha realidade, eu não consigo dar banho no meu filho com mostela. Vai dar com um sabonete Johnson. Johnson que vende no supermercado. Então, assim, ai, é o pijama da Carter's, mas o teu bolso permite um pijama da Carter's? Não. Então, bota ele com a meinha, A a calça. calça e a blusinha. Então, assim, eu acho que às vezes a gente se limita muito, e eu também me limitava muito antes de ser mãe, de olhar e dizer assim, meu Deus, um filho deve custar muito dinheiro. E tem coisa, gente, que vai custar, uma escola, mas ela vai ser dentro da nossa realidade. Se a gente não puder pagar a escola X, qual é a escola que nós podemos pagar? Pronto, o filho vai custar isso. É isso mesmo. O parto, né? A gente pagou a disponibilidade tanto da obstetra quanto da enfermeira, tanto da médica obstetra quanto da enfermeira obstetra. Se não é a sua realidade, tem médicos no plantão. Fim. Ai, o que é que a gente deixou de fazer? A gente deixou de fazer muitas coisas. A gente não projetou o quarto dela, a gente não fez N coisas. Várias coisas de segunda mão, né? Compramos algumas coisas de segunda mão para ter isso. Coisas emprestadas. Isso. Então vai ter coisas que a gente, o filho ele vai custar aquilo que você Pode. pode na sua vida, né? E eu falo muito nesse primeiro momento, mas depois eu acredito que é basicamente a mesma coisa. Eu acho que a ideia de orçamento ela vai para casa, para o casal e ela vai para o filho, vai incluir filho. Por exemplo, o Lion. O Lion, ele tem a realidade que ele pode ter, né? Ele é um Spitz. Tem realidades, né, Lion, que você não pode viver. Vai para uma creche todo dia? Não vai para uma creche todo dia, o Lion. Mas às vezes a gente bota ele no dia das crianças, por exemplo. A gente levou ele para a creche. Então vai da sua realidade. Isso. Como casais que ainda não têm filhos podem se preparar para essa fase? Primeiro, se fortaleçam em Deus, assim, a aliança em Deus, né? E estudar. A gente estudou muito sobre sono, a gente conversou muito sobre sono. O Hinaldo começou a seguir, acho que um médico, né? Sim, que fala sobre a questão de recém-nascido, de cuidados, de rotina, né? De sono, de estímulo, essas coisas. E eu também comecei, então a gente trocava muita ideia, Isso. conversar muito. E a gente estava disposto a fazer o necessário para dar certo, né? Como casal, né? Assim, conversando, entrando em acordo, honrando um ao outro, respeitando. Então, a gente soube passar por todas as etapas e os processos para se preparar para a chegada da Malu, né? E assim, outra coisa que vocês podem fazer, né, vocês que não têm filhos, para se preparar para essa fase, é olhar um para o outro com um olhar de eu não sei o que é que vai acontecer, tu também Vamos não sabe, aprender vamos juntos. juntos. Para mim, eu gosto de olhar parecido com o começo do casamento. Teve uma coisa também. Termina de falar o teu raciocínio, que Tá. depois eu vou falar um pouco. Tipo, o começo do casamento. Eu não me conheço como esposa, o Hinaldo nos conhecia como marido, a gente entra aí, eu não, eu vou ser esposa, mas eu não me conheço como esposa, e eu vou conhecer o meu marido que também não se conhece como marido. É um negócio, e essa outra fase, né, da maternidade, da paternidade, é isso. Eu não me conheço como mãe, o Hinaldo não se conhece como pai. Se a gente não se respeitar nessa coisa do somos pais há 100 dias. A gente tem uma bebê de 100 dias, eu sou mãe há 100 dias, o Hinaldo é pai de 100 dias. Eu não tenho como esperar que ele seja um pai de 10 anos, porque ele só é pai há 10 dias, ou há 100 dias. Então, eu acho que é vocês se olharem com esse olhar de estamos aprendendo juntos.
Acho que é uma boa coisa para se preparar. Uma coisa que a gente se preparou foi financeiramente também. Sim, sim. Então, desde quando a gente se organizou financeiramente e tinha essa convicção de que teríamos filhos, né? E aí a gente começou a criar uma verba, né, chamada filhos. Então, todo mês eu tirava um valor e incluía lá. Todo mês tirava um valor e incluía lá. Então, Fernanda engravidou. Quais são os custos, né, da gravidez? Então, a gente tirava dessa reserva. E inclusive, teve meses que a gente aportava, né, valores maiores, né? Principalmente depois quando a gente descobriu a gravidez. E a gente começou a aumentar essa verba com os valores a mais. Mas, então, assim, se prepare, todo mês ali, R$ 100, R$ 150, vamos colocando ali, vai todo mês, Porque já fica já melhor, né? fica, né? Não pega de surpresa, não pega despreparado, alguma coisa ali está guardada. E você vai ver que você faz essa verba, esse valor, essa reserva, né, para os filhos, e quando o filho chega, você não quer usar. Quer deixar lá Quer guardado. deixar lá para o futuro, né? Maior desafio até agora. Maior desafio até agora. Para mim, o maior desafio até agora foi o parto. Eu acho que o maior desafio está por vir, né? Mas para mim, o maior desafio até agora é botar para dormir. O maior desafio até agora, eu acho que já tiveram muitos desafios. A amamentação, ela é um desafio, porque os primeiros dias dói. Eu digo botar para dormir nesse horáriozinho agora, Aham. né? Porque de dia ela tira a soneca de boa, né? Balança ali na rede. E tu com ela também, né? É. Eu acho que são vários desafios. Por exemplo, a amamentação, ela é desafiadora e você conhecer e saber sobre isso é muito importante, porque o seu peito nunca passou por algo parecido com isso. Então, vai ferir, vai trazer calo, vai. Eu fiz 2 sessões de laser na primeira semana, então eu acho que foi muito importante, porque o bico ia rachando, né? Não chegou a rachar, mas assim, tem esse desafio. Tem o desafio de entender horáriozinho, o desafio do choro, cólica, disquesia, a disquesia, que é um chorinho, né? Que é porque o sistema está maturando. Para mim foi muito ruim, porque era um choro que não tinha o que fazer para passar. Por mais que a gente fizesse massagem e tudo, era esperar maturar. E aí dói você ver assim, chorando e você não ter o que fazer. As vacinas todos os meses, para mim, é um desafio, porque... Eita, foi muito desafio. Mas Mas tô falando aí, eu tô lembrando, assim, de outros também. Quando é um desafio, né? Não, que pelo menos para mim, né? Não me irritar com o choro, entendeu? Não nem se irritar, é se estressar, ficar agoniado, sabe? Não se agoniar. É isso. Porque quando tu fica, tipo, sem ter o que fazer, né? Eu fico agoniado, assim, agoniado. meio perdido, sabe? O que eu faço, né? E tudo, então, esse tem sido E esse choro grande da desafio. disquesia, assim, da cólica, porque é um choro muito sentido e você não tem muito o que fazer. É ruim essa sensação de, meu Deus, tá aqui sofrendo e a gente não pode, né, fazer muita coisa, só acolher mesmo. Maior surpresa até agora. A pessoa botou assim, algo que pensava ser do jeito X e foi do jeito Y. Eu acho que a gente já falou sobre isso o podcast todo, né? Sim. Como a gente pensava que era e como... Expectativa e a realidade, né? Planos de futuro agora com essa coisa linda junto. Viver. E curtir ela. Educar. Por enquanto tá de boa, né? Ela não fala, não repete ainda as coisas que a gente faz, então acho que no futuro é se policiar bastante com as nossas ações, né? Porque as crianças elas só aprendem o que a gente ensina. O que mudou internamente em cada um? Em mim, eu acho que foi uma grande mudança, né? Se a Fernanda teve uma mudança aí física,
né, e mental, acho que em mim mudou a forma como eu vejo as coisas. As minhas ações, se eu penso nela agora, se eu penso em me irritar, eu penso que eu não posso me irritar porque agora eu sou pai de família. Então eu penso em consequências. Pelo menos a minha cabeça Mudou, né? mudou nesse sentido, né? Internamente, o que mudou? Eu acho que a gestação ela já vai trazendo essa mudança internamente. E eu quis muito olhar com esse olhar de é uma nova estação. E então, o que é que internamente mudou? Que eu já vinha pensando nisso, mas é o fato de que não é mais sobre mim só. Não é mais sobre mim. Ah, eu tô com muito sono, eu quero dormir. Ok, mas tem o que você quer e tem o que você tem que fazer. Nesse momento você tem que levantar, tem que dar banho. Ah, e o fato de ser muito mais forte do que eu pensava que eu era. A começar da gestação, parto normal, e algumas coisas. Eu peguei a virose da mosca ali na primeira semana, né? Que a Maria Luísa estava em casa. Então, assim, a dor a dor que eu estava sentindo realmente do desconforto. Aí tinha a dor da amamentação e eu estava ali, porque eu tinha que estar. Então, se fosse sem ela, eu ia tomar um banho, ia me deitar e tal. E com ela, não. Então, eu posso suportar muito mais do que eu achava, né? Eu acho que isso mudou bastante. Até brincando esse final de semana. A forma como eu penso em me vestir agora, né? Mas agora eu penso assim, vou botar tal roupa porque agora eu sou Sou pai. pai. Principais conselhos para pais tentantes. Vai chegar o tempo certo. Faça a sua parte, Faça a que sua Deus ele parte. vai fazer a dele. E assim, Eu sei até o que tu tá tentando falar tu sabe? sobre, assim, faça a sua parte, Deus vai fazer a parte deles, mas não queiram isso a todo custo. Exatamente. Era isso que eu ia falar, né? Teve uma época que eu e a Fernanda, a gente teve essa conversa. Amor, a gente já tá tentando há um tempo. E se Deus quiser que não aconteça? E aí? Era Amém. exatamente isso. Amém. Eu sou completo em Deus, sou feliz com você e a gente não precisa de mais nada para complementar, para a gente ser feliz e tudo. Óbvio, a Maria Luísa veio na nossa vida, alegrou, Transbordar, né? transbordou, né? Maravilhoso, né? Mas se Deus quisesse que a gente Não fosse não fosse paz. pais, amém. A gente estava tranquilo com relação a isso. Ai, nada, muito fácil falar agora porque a Maria Luísa já está aí. Mas, gente, quem conhece a gente sabe que como era o nosso coração antes. É. Era uma oração que a gente fazia muito. E eu sempre orava assim: Deus, eu não quero ser mãe, porque eu estou te pedindo incansavelmente para ser mãe. Então, o conselho para os pais tentantes é: faça o que está ao seu alcance. Inclusive, tem os outros podcasts aqui, você pode ouvir. Eu tenho endometriose, tenho adenomiose, a gente precisou fazer o quê? Tem que fazer cirurgia? Fomos lá e fizemos. Tem que mudar a alimentação, fazer atividade. Tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. Isso. Se preparar financeiramente. Inclusive, a gente estava preparado para o não de Deus. E não estamos dizendo que o não de Deus seria fácil, É. como não foi fácil, né? Porém, a gente também estava preparado para o não dele, Mas né? uma vez até escutei do pastor Pedro Estrela, né? Eu comentei isso com ele uma vez num acampamento e, e ele falou assim: Ah, é isso? Quando eu falei isso, não, mas se Deus não der, tá tudo certo. A gente não quer ser pai a todo custo. Aí ele falou assim, mas Deus, ele gosta de ver os filhos dele felizes e eu tenho certeza que De realizá-los. ele gosta de realizar os desejos do coração dos filhos deles, né? Então, uma palavra que a gente deixa para você também é isso. Descanse, relaxe, que Deus, ele tem um controle de tudo. No tempo certo,
as coisas vão acontecer, né? E assim, o controle é dele, né? Então, seria isso. No que investir na fase sem filhos? Tempo, dinheiro, energia? Eu acho que tudo isso que você colocou. Não, mas o tempo, você assim, é de boa, né? Nesse período você precisa aproveitar o tempo para se preparar, estudar, buscar conhecimento. é, Todo conhecimento, a gente ouvia muito. Na teoria, a prática é outra. mas Não sem sei o a quê. Mas teoria, a sem a prática é bem teoria, mais difícil. eu acho que sem a teoria a gente tinha assim, se desesperado na primeira semana. Né? Porque como é que troca? Como é que faz não sei o quê? Então a gente sabia, pelo menos mais ou menos o que fazer. Então, a teoria para a gente foi muito importante. Então, assim, invistam tempo em vocês, em buscar saber os próximos passos, o que que precisa preparar. A gente sabia, tinha uma relaçãozinha do que a gente precisa fazer. O quarto, o que que a gente precisa ter, né? De roupa para para os primeiros meses, o que que a gente precisa ter. Então, vamos indo, faz um checklist ali, indo, dando check ali em cada coisa, né? Financeiramente, a gente se preparou, como eu já falei aqui, como fazer uma reserva, e foi isso. E a última pergunta aqui, sobre a expectativa que vocês geraram, a real, para mais ou para menos? Acho que a gente já respondeu, né? Mas eu imaginava uma coisa e na realidade eu vi que foi outra. Eu tava assim, eu vou esperar para ver se é difícil mesmo do jeito que o pessoal tá falando, né? Se é pavoroso assim como a galera E fala. às vezes, amor, tipo, tô falando aí, eu fico assim, meu Deus, a pessoa vai achar que a vida dela não vai mudar. Mas É, é o contrário. É você entender que a essa sua vida, mudança, ela vai mudar. E tudo é uma estação. A vida da gente, né? Lá em Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas. E a estação de um filho, ela é uma estação diferente. Então, assim, não tem como você querer viver sua vida de antes com o filho. É uma nova estação. Agora, pra gente, pra mim, a minha expectativa, eu achava que era bem pior. Eu vou falar assim, esses primeiros meses, né? Enfim, é isso. Tem mais alguma coisa? Esse é o só isso irmão mesmo. mais velho, que quando você participou de podcasts, né? Ainda não interage muito com a Maria Luísa. Não interage muito com ela, mas também pense num cachorro que a gente, assim, a gente sabia que ele era inteligente, mas ele chega Respeita perto o dela, ele espaço tá dela. correndo, aí chega perto dela, ele Ele só para, baixa as orelhas, não passa sobe no tapetinho dela, não pega as os coisas dela. brinquedos Os brinquedos dela dela, ficam no chão, assim, no chão, né? Em cima do tapetinho, ele não não encosta. pega. Enfim, né? Paizão. Vamos ver como vai ser daqui para frente, quando ela Vamos ver começar a quando ela engatinhar, quando ela começar a começar a puxar puxar o o pelo cabelo dele. dele. E é isso, né? O com a FEPOL de hoje foi bem um bate-papo. A gente espera que lhe ajude de alguma forma. Agora, é maravilhoso ser pai, ser mãe. Eu estou amando ser mãe, né? Estou amando essa fase, estou amando ver meu cônjuge pai. E é isso, gente. Envia para alguém, postem nos seus stories, né? E até o próximo com a FEPOD. O próximo com a FEPOD, os próximos com a FEPOD. Tem aí duas convidadas, se Deus quiser, contando seus testemunhos que vão ser também impactantes. É isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente. Tchau. Agora que o mouse voltar, Concluir. concluir.